Amado Mestre Jesus, Maria, nossa mãe, acima de todas as nossas mães, te pedimos que proteja a todos nós nesse momento, que oriente nossas amadas irmãs Enir e Leida nesse estudo maravilhoso que estamos prestes a começar. Nos oriente também, Senhor, para que possamos aproveitar toda a oportunidade de ensino, toda a oportunidade de aprendizado que essa doutrina nos dá. Que possamos, Jesus, sermos sempre esses servos fiéis que espera de nós. Sermos sempre pessoas de bem, pessoas do bem, que carregamos dentro de nós esse amor e essa luz que nos passaste. Te agradecemos, Jesus, por tudo isso e tudo mais que nos ofereces. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Obrigada. Graças a Deus, boa noite a todos. Peço desculpa aí pelos problemas, a gente teve um probleminha aí técnico, mas já está tudo resolvido, tá, gente? Nós hoje vamos dar continuidade ao capítulo 7, né? Vamos fechar ele, e se Deus quiser ainda fazer o 8, acho que vai dar. A gente estava vendo o caso do menino com deficiência na última aula, e a gente vai ver, que a gente viu até esse slide aí, que o maior problema dele foi o processo obsessivo que ele sofreu durante muito tempo, e principalmente também dentro na espiritualidade, e com isso houve marcas significativas no seu perispírito, fazendo com que ele, né, tivesse uma série de problemas. Mas a gente, por isso que ele colocou ali, o Calderaro, ele vai explicar a pergunta do André Luiz, porque o André Luiz fala assim: não estamos, porém, cientificamente falando, indaguei, diante de um caso tipo de mongolismo, né? O assistente respondeu sem embaraçar, sem se embaraçar. Acompanhamos um fenômeno de desequilíbrio espiritual absoluto. Em situações raríssimas, teremos perturbações desta natureza com causas substancialmente fisiológicas. Impossível desconhecer na esfera carnal o paralelismo psicofísico, ou seja, é difícil às vezes a gente poder traçar uma linha divisória aonde começa o problema físico e aonde inicia o problema espiritual. Isso às vezes está tão perto, está tão junto, que nós, com a nossa evolução, a gente tem uma dificuldade muito grande de saber estabelecer se aquilo ali é só fisiológico ou se tem uma causa espiritual por detrás disso dali, facilitando o processo. Quem vive na crosta terrestre terá sempre a defrontar com a forma perecível em primeiro lugar. Daí não podermos excluir as patologias da alma, o envoltório denso, nem menosprezar a colaboração dos fisiologistas abnegados, que atentos se dedicam a investigações da fauna microbiana, do reajustamento da forma, do quadro dos efeitos. Não nos esqueça, contudo, que analisamos agora o domínio das causas. Tá? Então, o processo, né, o desequilíbrio espiritual dele foi tão significativo que ele nasceu com todas essas impossibilidades que a gente viu. Mal via, mal ouvia, não falava, não se movimentava. Quer dizer, era um quadro muito triste, eu quero acreditar, para uma mãe, o seu primeiro filho já nascer assim. Deve ser algo muito doído, eu quero acreditar. Então, esse rapaz, esse menino que a gente não sabe o nome, ele veio com todas essas limitações em funções dos desequilíbrios espirituais que ele sofreu em diversas vidas e também na espiritualidade, ok? Então, vamos lá. Deixa eu só puxar para cá. Isso. E aí a gente vai ver
que a genitora dele, a mãe, tinha um hábito maravilhoso de sempre orar, e naquela oração dela era um verdadeiro passe magnético que ela aplicava. E é claro que a espiritualidade, porque a gente sempre tem amigos espirituais, sempre. A gente não deve pensar que a gente só tem obsessor na nossa vida. A gente tem amigos espirituais, a gente fez amizades belíssimas em outras vidas. Então, a gente tirar essa coisa da nossa cabeça, que a gente só tem obsessor de vidas passadas, só tem obsessor. Não, a gente tem amigos espirituais. A gente tem os mentores. Kardec trabalhou isso quando falou lá da questão dos anjos de guarda. A gente tem um anjo de guarda ou um mentor, que é aquele que ajuda a gente a planejar a nossa encarnação, ele fica conosco nesse processo de preparação e vai até o final da nossa vida com a gente. Mas a gente também tem os amigos espirituais, a gente tem os espíritos familiares nossos. Então, não é para a gente botar na cabeça que a gente só tem obsessor. Puxa, gente, a gente também já fez coisas boas, a gente não fez só coisa ruim em todas as encarnações. Pode ser que a maior parte das vezes a gente fez coisas que não devia, mas a gente também amou muito, a gente também fez muitas coisas bacanas em outras vidas. Então, isso é importante a gente lembrar. Então, essa mãe, ela nunca está ali sozinha. Quando ela vai, faz a prece pelo filho dela, entendendo o sofrimento dele, a espiritualidade aproveita, mescla os fluidos e ele recebe um passezinho. Então, olha que coisa maravilhosa. É essa prece, esse banho de luz que esse espírito que está ali reencarnado naquela condição tão limitada, que está ajudando a ele a sair dessa situação tão ruim, que também está envolvendo os obsessores, que têm por ela um carinho e um respeito, que a gente viu mais tarde. A gente sabe que aqueles 2 obsessores que restaram, que ele tinha muitos, mas os 2 que restaram vão nascer como irmãos dele. Então, é sempre de suma importância a gente entender, talvez a gente não possa riscar as faltas, a gente não pode mais, o que a gente já cometeu já era, foi no passado, já foi, passado já era, já foi feito. Mas o daqui para frente pode modificar e amenizar os problemas. E era a hora que o menino se sentia melhor, porque devia ser muito ruim estar naquele corpo que era um verdadeiro cárcere. Então, assim, a gente nunca deve desistir. Se a situação familiar está ruim, não vamos desistir. Vamos orar por aqueles que estão ao nosso lado. A gente não tem o poder de mudar as pessoas, mas a gente tem o poder de ajudar as pessoas. E na hora que a pessoa estiver preparada, ela vai acolher a nossa prece, as nossas vibrações, e vai fazer essa mudança. E aí, continua o diálogo entre ambos, né? Desejas responder a rogativa em nome da inspiração superior? É o Calderaro perguntando para André Luiz. Eu acho que eu tremeria as pernas, né? Se me falasse que era para eu responder, porque isso é muita responsabilidade, é muita, né? Ou não, declinei de tal convite, alegando que isso me era de todo impraticável, depois de haver ouvido irmã Cipriana, que realmente irmã Cipriana é um amor puro, né? Renovando corações com um verbo inflamado de amor, objetou o orientador num gesto bondoso. Aí o Calderaro vai ao encontro dele. Aqui, porém, não falaremos a corações que odeiam, porque não são corações que odeiam. É uma mãe que ama demais esse filho. E sim, a torturado espírito materno que reclama estímulo fraternal. O conhecimento e a boa vontade podem fazer muito, sorriu benevolente e acrescentou: ao demais, é necessário diplomar-nos também na ciência do amor. Para isso, comecemos a ser irmãos uns dos outros com sinceridade e fiel disposição de servir. Então, assim, olha que bacana, Calderaro, né? Você não precisa ser a sumidade da Cipriana, porque a Cipriana, para chegar onde chegou, ela já andou, foi estrada. E com certeza ela teve nessa trajetória os altos e baixos. Nós vamos ter altos e baixos? Claro que vamos. Nessa vida a gente vai acertar, vai errar. Ora, tentando fazer coisas certas, a gente erra.
Mesmo a gente na tarefa da casa espírita, seja que tarefa for, a tarefa da tribuna, a tarefa de dar as aulas, a tarefa do passe, a tarefa que for, a tarefa na assistência social, qualquer lugar, a gente ora certa, ora erra. Nós somos seres a caminho. Mas a gente tem que tentar se diplomar, não tem? Então a gente tem que aceitar os nossos altos e baixos. Quando a gente errar, a gente tem a humildade de falar: olha, errei. Vamos voltar, vamos ver o que a gente pode consertar, vamos junto, me ajuda aí, né? Porque se a gente ficar com essa coisa que a gente não quer errar, a gente não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Então, é claro que o André Luiz não tem a bagagem da Cipriana, mas para ele começar a ter, olha que ensaio bom. Ele vai falar um coração materno, cheio de amor por aquela criança, então seria um ensaio muito bom para começar. Ele não está falando com um espírito que odeia, que vai ser refratário, que é endurecido. Não, ele vai começar por situações mais tranquilas até ele poder encarar situações tão graves como a da irmã Cipriana. Cipriana também já passou pelos altos e baixos da vida dela. E assim somos nós. Nós temos os nossos altos e baixos. A gente sobe 3 passos, desce 2, sobe 3, desce 2, e assim a gente vai andando. Até que um dia, pronto, a gente consegue. Mas a gente não pode desistir. O abnegado amigo colocou as mãos sobre os lóbulos frontais dela, da mãe, né? Como atraindo a mente materna para a região mais elevada do ser. Olha o 3º andar da casa mental. E passou a irradiar-lhes tocantes apelos, como se lhe fora desvelado o Pai falando ao coração. Fundamente sensibilizado, assinalava-lhe as palavras de ânimo e de consolação, que a afetuosa mãezinha recebia em forma de ideias e sugestões superiores. Às vezes, tudo que a pessoa precisa ouvir, gente, é a gente reforçar o que ela já sabe. Que às vezes ela sabe, mas ela fica assim: eu não sei se eu estou certa, talvez eu não esteja. Aí o outro afirma, a pessoa: nossa, eu estava certa mesmo, olha que coisa boa. E aí você fortalece. Às vezes não é você inventar coisa para falar, mas é você fortalecer o que a pessoa já traz de legal dentro dela, que já traz de positivo, de significativo para a vida dela. Então, não é muito invenções de palavras ou falar palavras bonitas, não. É o tanto de emoção sincera que você põe dentro daquilo que você está falando, e às vezes é só reforçar, que foi o que o Calderaro fez, reforçou a fé dela. Olha, continua no teu caminho, continua orando pelo teu filho, faz a prece todos os dias, porque é isso daí, esse é o caminho. Não há muito o que fazer por ele. Já está sendo feito, né? Já está a caminho. Observei que ali saiu errado, né? Na epífice lhe surgira suave foco de claridade radiante, e que de seus olhos começaram a brotar lágrimas diferentes. A claridade branda, fluindo do cérebro, desceu para o tórax, de onde, então, se volaram tênues fios de luz que a ligaram ao filhinho infeliz. Contemplou o pequeno agora calmo, através do espesso véu do pranto, e ouviu-lhe os pensamentos sublimes. Olha que interessante. Ela se uniu em prece, então ela usou o 3º andar da casa mental. Calderaro botou a mão no lobo frontal, que é onde tem o chakra frontal, que é onde está ligada a glândula epífice, não confundam com a pineal ou pituitária, porque a pineal ou pituitária está ligada ao coronário, mas o frontal. Naquele instante ali, houve uma claridade de pensamentos, de visão para ela. Ela começou a ter mais coragem, se sentiu mais fortalecida. Aquela luz desceu, foi até o chakra coronário, que está ligado às emoções, ao amor, o amor imenso que ela tem por aquele filho, apesar de toda a limitação que ele possui. E dali, naquele chakra cheio de amor, que é esse também que a gente usa na hora do passe, porque é ele que vai se iluminar e vai passar para os nossos braços até os chakras das mãos, esse chakra é o responsável pelo passe, principalmente na hora da gente fazer a transfusão de energia. Liga-se aqui, ilumina-se tudo, vai no chakra do amor, do coração, das boas emoções, dos bons sentimentos, passa-se através dos braços, vai até as mãos e foi.
E foi exatamente isso que ela fez com o menino. E aí o menino começou agora a ficar mais tranquilo daquela situação dele toda. Se acalmou, abrandou, sentiu o amor dela e pensou, eu estou num cárcere, mas eu estou envolvido de muito amor. Então, olha um gesto simples que todos nós podemos fazer na nossa casa, orar por alguém, naquele instante, sem a gente estar pensando em dar passe, dar nada, a gente não precisa ficar pensando nisso. A gente, pelo nosso chakra, a gente está emitindo aquela luz de amor envolvendo aqueles que nós amamos. Isso foi o que a mãe fez. Com a ajuda do Calderaro, sim, mas com o potencial todo de amor e de boa vontade que tinha naquele coração, que era imenso. Porque uma mãe, para receber um filho nessa condição, ela tem que ter preparo. Porque senão ela declina. Literalmente, declina. Sim, Deus não abandonaria. Né? Aí ela entra num estado de total resignação. Ela já trazia resignação e agora ela reforça esse processo de resignação. Então, veja, Calderaro só reforçou o que ela já tinha, porque alguém pode dar resignação para alguém? Ninguém pode dar resignação para ninguém. Ninguém pode dar o amor que a gente sente para alguém. A gente pode dar o nosso amor, mas eu não posso fazer com que a pessoa passe a ter amor só porque eu estou dando amor para ela. Então, ninguém dá resignação para alguém. A gente demonstra resignação, mas não dá. Então, o Calderaro só potencializou o que aquela mãe maravilhosa já tinha dentro do coração dela. Sim, Deus não a abandonaria. Meditava porque ela estava ali toda envolvida daquela inspiração maravilhosa do Calderaro. Né? O Calderaro só potencializou. Dar-lhe-ia forças para cumprir até o fim o comedimento que tomara a ombros com a beleza do primeiro sonho e com a aventura da primeira hora. Sustentaria o desventurado rebento da sua carne como se for um tesouro celeste. Para ela, ele era um tesouro celeste. Outra, preocupação de toda mãe que tem um filho deficiente. O que vai ser do meu filho depois que eu partir? Eu acho que isso deve ser uma tortura. Eu já acompanhei situações desse tipo e eu fico me colocando no lugar do outro. Como deve ser difícil para uma mãe. Porque sabe que aquela criança depende dos cuidados de uma outra pessoa. E será que alguém vai querer olhar? Uma coisa é a mãe vai querer olhar até o último dia aqui na Terra. Mas e o outro? E será que vai olhar com aquele amor que ela gostaria que ele recebesse? Que a mãe quer o melhor para o seu filho. Então é dureza, né? E aí que a gente vê que o amor cobra multidões dos pecados. Esse menino estava todo envolvido de amor. O amor cobre mesmo a multidão dos pecados. Num transporte de indefinível carinho, a jovem mãe inclinou-se e beijou o doentinho nos lábios com o júbilo de quem osculasse um anjo celestial. Para ela, ele era isso. Vi surpreendido que numerosas centelhas de luz se desprendiam do contacto afetivo entre ambos e se derramavam sobre as duas entidades inferiores. Estas, de sua parte, se inclinavam também, como que menos infelizes, perante aquela nobre mulher que mais tarde lhes serviria de mãe. Então, o amor cobre a multidão dos pecados. Eu botei essa flor de lótus, porque é uma flor que dá na água, alguns lugares até pantanosos, e a gente sabe que a função dessas plantas que vivem nos pântanos é purificar a água. Então, essa mãe é uma verdadeira flor de lótus. Por quê? Porque ela está purificando, ajudando a purificar o filho, aquelas duas entidades obsessoras. Nós podemos ser lótus na vida das pessoas, se nós quisermos. Ou aumentarmos o lodo, o pântano da vida das pessoas. A gente é que sabe o que a gente quer ser. Tarefa difícil, né? Eu representei essa mãe com essa flor aí. Examinando essa criança sofredora como enigma sem solução, alguns médicos insensatos da Terra se lembrarão talvez da morte suave, ou seja, da eutanásia, né? Ignoram que, entre as paredes deste lar modesto, um médico divino, que é Jesus, utilizando um corpo incurável, porque ele nunca mais, ele vai morrer naquela condição, e o amor, até o sacrifício de um coração materno, restitui equilíbrio a espíritos eternos, a fim de que, sobre as ruínas do passado, possam irmanar-se para gloriosos destinos. Então, o que talvez alguns médicos menos avisados sugeririam, né? Faz eutanásia nesse menino está vegetando.
Eles esquecem o que está por trás daquilo ali. São almas se redimindo através de um amor de uma mulher que tem essa capacidade de amar de uma forma incondicional. Então, a gente, às vezes, olha só para uma situação material e esquece de olhar o essencial, que é a vida espiritual. E aí eu tirei essa frase aí, aproveitando essa imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio à Terra para arrebanhar todos nós que somos suas ovelhinhas, né? Nós somos umas ovelhinhas já estão mais próximo de Jesus, mas vez por outra nós somos aquela ovelhinha que se perdeu, né? Que está lá longe, que sumiu do bando, subiu ali, mas Jesus vai buscar até aquela umazinha que foi embora, né? Porque é importante até aquelazinha. E aí João fala: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas, e deu e dá, né? Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que aí eu acabei pulando ali, né? Mas que eu vá acolhê-las e pegá-las, né? Então, lembrar que Jesus está acolhendo todos nós, acolheu e acolhe. Mesmo as ovelhinhas que estão perdidas e distantes, esse é o papel de Jesus. Ele está fazendo isso. Ele conhece cada um de nós. Olha que bonito, Jesus conhece a cada um de nós. Pelo nome que nós usamos hoje, pela nossa atual reencarnação e pelas outras encarnações que já tivemos, Jesus nos conhece, desde esse momento. Como ele dá conta de tanto saber, eu não sei. Mas ele conhece todos nós e ele não vai deixar nenhuma ovelha para trás. Era isso. Então, o capítulo 7 se foi.